aí, galera? Como que vocês estão? Tudo em paz? Tudo tranquilo? Show! Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre o Malvadão. Quem é o Malvadão? Esse é o Malvadão. Manual Sar. Muita gente perguntando, chamando no Instagram, chamando no privado, WhatsApp, sobre a regra SAR, que no final das contas não é nenhum bicho de 7 cabeças. E hoje a gente vai falar um pouquinho, dar uma degustada no Manual SAR, perder o medo e partir pro meu sim. É isso? Vamos que vamos. Antes de qualquer coisa, a gente precisa lembrar que a prática desportiva é o Airsoft, como todos nós sabemos, né? E ela se divide e, em alguns casos, existem subdivisões, né? Então, assim, nós temos uma das modalidades mais praticadas hoje no Brasil, falo hoje do Rio de Janeiro, né? Mas é uma das mais praticadas no Brasil, que se chama For Fun, que é o por diversão ou para diversão. É uma prática que, na sua maioria das vezes, não tem limitação de munição, de BBS, né? Há um certo relaxamento com as regras, né? Assim, não são em todos os casos, né? Mas o For Fun, para dar um exemplo para vocês, aquele game de Check the Flag, né? Pique bandeira, tá dentro do For Fun. O famoso mata-mata, tá dentro do For Fun, né? Sabendo-se que a modalidade é Airsoft, a gente está falando da regra For Fun, que no final das contas enfim, complicado em alguns lugares, né? Na verdade, não é nem modalidade, né? Continua a prática desportiva como Airsoft, né? A modalidade é a mesma. Só que a gente não está aqui para falar disso hoje, não. A gente está falando hoje, estamos aqui para falar do MILSIM, do Military Simulation, né? A simulação militar. É de onde veio esse cara aqui, ó. Manual SAR. Eu tô com um manual. Para quem não sabe, ele passa por correções todos os anos, ao longo dos anos, né? E esse aqui é o 2026/1, tá? Vocês encontram no site, no sar.com, para poder baixá-lo de forma gratuita para entenderem melhor, né? Então, vamos lá. Dentro do MILSIM, o que nós temos? Dentro do Military Simulation, do MILSIM, nós temos regras, né? Então, nós temos a regra Real Action, né? A ação real. Nós temos SAR, simulação de ação real. E aí temos outras, temos o RAM, nós temos o PMA, inúmeras regras, todas com as suas nuances, né? E por aí vai. Mas hoje, especificamente, dentro do MILSIM, a gente vai falar do SAR, né? O MILSIM, antes de qualquer coisa, para não ficar dúvida, o MILSIM, ele tá mais voltado para... O nome já diz Military Simulation, simulação militar. Então, são jogos mais regrados, né? Independente da regra, se é SAR, se é RAM, se é PMA, se é RA. São jogos mais regrados. As temáticas, principalmente Vietnã, Primeira, Segunda Guerra Mundial, Coreia, o pessoal costuma ir
com loadout, né? Vestido bem caracterizado dessas questões, esses conflitos que eu acabei de citar aqui, né? Alguns conflitos alguns jogos baseados em questões fictícias, né? Guerras que não aconteceram, né? Mas assim, é tudo bem regrado, tudo mais próximo do possível. Por isso hoje eu trouxe para vocês o SAR, que muitos chamam de malvadão, muita gente tem medo. Eu vou explicar para vocês, não precisa ter medo não. Para a gente começar o assunto, não tem que ter medo de jogar SAR. Ô Lecão, são muitas regras, cara, assim, se você quiser viver em sociedade, ela está pautada em regras, em leis, em direitos e deveres, e todas essas regras dentro do Milsim, eles tentam se aproximar o máximo da questão real. É onde entra o SAR, a simulação de ação real. E aí começa o medo, muita gente fica com medo, né? Que, tem que levar 10 magazines. Pô, gente, muita gente falando besteira. Não é isso, tá? Não é isso, tá? Eu vou falar direitinho de algumas regras, é muita coisa, o manual tem bastantes nós temos muitas informações aqui, eu vou falar do básico, tá? Eu vou de ponto a ponto seguindo o manual, de forma resumida, tá? Quem quiser saber tudo, vai lá no site do sar.com, baixa de forma gratuita, dá uma papirada e fica Mac. Procura um laboratório depois e vai jogar o teu SAR. Beleza? É isso, vamos lá. Vamos abrir o nosso manual aqui. Beleza? Ele começa falando basicamente daquelas... primeiro ele dá a introdução, né? Ele fala que o SAR surgiu do RA, do Real Action, né? Através de os operadores da equipe Galos de Briga de Minas Gerais, eles começaram com a questão do RA, do Real Action, né? Que é uma regra dentro do Milsim. E o SAR veio do RA. Então quem for operar no RA, vocês encontrarão algumas similaridades, tá? Algumas, beleza? Justamente porque são regras diferentes. Aqui ele já começa falando de... Aqui, ó. Eliminação. Né? A questão do SAR. Vamos lá, vamos falar de eliminação. O operador foi alvejado no braço. Lecão, no SAR, eu fui alvejado no braço direito. Posso efetuar disparo com o esquerdo? Não. E não utilizo os dois. Perna. Foi alvejado na perna. Posso pular igual um saci? Sem loucura, não pode, tá? Então, para a questão de membros, tá? Tanto superior quanto inferior. Foi atingido? Conta como se tivesse pego nos dois. Então, assim, vamos falar primeiro dos membros superiores. Vamos falar dos braços, né? Foi alvejado no braço. Você pode correr, procurar um especialista médico para efetuar ali a cura, né? Você não pode disparar, você pode correr, né? O ideal é que você cruze os braços, né? Aegue aqui, abrace, segure os braços e procure um médico, né? Depois eu falo da questão da cura, beleza? Perna, não pode correr. Lembra, né? Que eu falei, se pegar em uma, conta como se fossem as duas. Porém, você pode enganjar em combate, você pode continuar combatendo. Beleza? Então, deixa claro.
O que a gente chama de garrafão. Garrafão. Costas, peito, pescoço, cabeça. Você está incapacitado. Você não pode mais lutar, não pode correr, não pode se mover. Nesse caso, plano vermelho. Plano vermelho, agacha. Tiver no meio do confronto, fogo cruzado, pode chegar um pouco para o canto, dependendo do organizador do evento. Pode haver uma metragem permitida. O manual fala disso aqui também, para você não ser alvejado tanto pelo exército inimigo quanto pelo exército aliado. E é basicamente isso, né? E aí você vai aguardar o médico. Tem questão de chamar no rádio e tudo mais, não vou falar disso agora não. Beleza? Então, é basicamente isso. Lecão, na perna, como é que cura? Braço, como cura? Garrafão, como cura? Quando eu for falar do especialista médico, eu entro nesse mérito aí, que aí vai ficar mais fácil para o entendimento de todos, né? Vamos passar para a próxima parte. Aqui, ó, logo em seguida, o manual ele vem falando sobre isso aqui, ó. Esquema de jogo, vem falando da questão da simulação militar, de fato, do diferencial do Milsim para o Forfã. Logo que você fala do comprometimento pessoal, isso aqui não precisa nem falar, né, pessoal? Comprometimento pessoal é tudo, é questão de honra, é questão de ética. Outra, no SAR, na regra SAR, extremamente proibido, tá? Tarzan e Highlander. Lecão, eu não sei o que é o Tarzan. O Tarzan é só grita, só grita. Não. Proibido discussão com coleguinha, proibido ficar batendo boca, xingar, agressão física, tá? Então, banimento, tá? Dependendo vocês estiverem numa liga aí, o que for, dentro da regra SAR, cabe até expulsão. Então, se já é honrado no Forfã, só levar isso pro SAR. Não vai ter problema nenhum, né? Essa parte de comprometimento, o pessoal fala sobre isso, não tem muito segredo. Logo depois falamos de regras de conduta. Exatamente o que eu estava falando agora, regras de conduta. Tá falando que a importância de usar BBS biodegradável, esse detalhe é top, né? Vem orientando aqui que você vai para o campo, cuidado com teu lixo, né? Embalagem de bala, seja lá o que for, né? Cara, isso aí é de um adulto socialmente normal, mas o manual ele fez questão de frisar esses detalhes, né? Aqui ele está falando da cronagem. A cronagem, né, quando for aferir a potência dos equipamentos, é uma parte que merece uma atenção em especial, né? Eu vou explicar por quê. Normalmente no Forfã, o método de aferimento é por fits per second, né? Pés por segundo, o famoso FPS. E aí aqui no Rio de Janeiro o pessoal tem o hábito no Forfã, de colocar até 400 FPS para a classe de assalto, beleza? No SAR não funciona dessa forma, tá? No SAR, o aferimento é pelo Joule, força Joule, é a força cinética, a força a qual a bolinha está saindo do flash rider, da ponta do cano da egg. Essa força, isso é o que na maioria das vezes a gente vai ter como noção para saber se realmente machucou o coleguinha ou não, que a gente deve sempre evitar isso daí, né? Então assim, na verdade, quando a gente afere por Joule e não por FPS, fica assim, mais refinado, evita mais transtorno. E aí dentro dessa questão da cronagem, né? Vamos lá, nós temos as classes, né? O Assault.
o cara que normalmente está de AK, de M4, né? Cada um com seus gostos aí dentro do Airsoft, né? O Assault, o limite 1.52 Joule. Lecão, se bater 1.53, você não vai jogar. Tem que ter em mente que pode machucar o coleguinha. Você não vai jogar na hora de clonar. Se tiver um equipamento secundário ou o coleguinha emprestar, showzão. Caso contrário, não vai jogar. Beleza? Equipamento secundário, né? As GBBs, 1.52 Joule. Beleza? Isso aí esquece. Safo para todo mundo, né? Vamos lá. DMR, Designated Marksman Rifle, DMR ou DMR. O DMR, cara, 1.9 Joule. Pode bater 1.91? Não, não pode. 1.9 Joule é o limite. E antes de qualquer coisa, não há tolerância a limite. Tá? Isso tem que ficar claro. Sniper, 2.81 Joule. Tranquilo? Não pode passar. 2.81 Joule. Lecão, porra, o cara do suporte é a mesma regra do Assault. 1.52 Joule, né? A gente tem que lembrar que há distâncias de engajamento, né? Tudo na intenção de evitar machucar o coleguinha. O Assault não tem distância de engajamento. Ele pode efetuar disparo de perto ou de mais distante. É regra do bom senso, né? Pelo amor de Deus, né? Então vão evitar machucar o coleguinha. Assim, for disparar, faz a pontaria para baixo para pegar no boot do coleguinha, na parte do calcanhar. Vale rendição? Vale, mas você não é obrigado a se render. Tem esse quesito no SAR, tá? Tome cuidado com isso. Lá na frente eu vou falar de todos esses tópicos. Beleza? O DMR, né? O DMR, distância de engajamento, 20 metros. Ele não pode disparar no coleguinha a menos de 20 metros. 20 ou mais. Beleza? Sniper, 30 metros ou mais. Maluco usar sniper, porra, menos de 30 metros. Ó, coisa de doidão, né? O Shaw, né? Que é o suporte, 7 metros. 7 metros. Claro, se ele for entrar no CQB, se ele puder usar o equipamento secundário, saca o equipamento secundário e entra no CQB com a secundária para, né? Pô, evitar treta. É basicamente isso. Então nós temos muitas regras aqui, muitos detalhes, né? E eu vou dividir vou fazer uma sequência de vídeos sobre a regra SAR. Esse é o primeiro. O próximo nós daremos continuidade daqui. Equipamentos regulamentares para prática de SAR. Beleza? Isso aqui vai ficar para a próxima. Aí já fala do kit SAR aqui embaixo, ó. Né, que são as 4 ataduras, elas possuem medidas. Tem o pano vermelho, né, do coleguinha que foi atingido e ficou tipo garrafão, né, incapacitante. Quando não pega nos membros, já não é parcial, é incapacitante, está fora de combate, pano vermelho na cabeça. Tem o apito, que você usa o apito para questão de ferido real, acontecer algum acidente, algum colega passar mal. Isso aí é orientação até no próprio Forfan também. No Forfan nós temos isso daí. O óculos que não pode faltar, enfim. Isso aí vai ficar para próxima. Então eu espero que vocês tenham curtido, tá? Ó, se inscrevam no canal,
é de graça. Vocês não vão gastar nada, vão perder 10 segundos da vida de vocês. Se chegar a isso, se inscreva. Dá um joinha. Joinha, porra, ajuda sempre. E comenta. Podem comentar aí, tá? Lembrando que vou deixar a observação de que o manual, repetindo, o que eu falei lá no início, é o 26/1. Ele vai passar por uma outra avaliação, ele será alterado. O interessante da regra SAR é isso. Algumas coisas que funcionam, mas podem ficar até defasadas. Então, os coordenadores SAR, há uma coordenação SAR Brasil, eles se reúnem e ali eles vão debater, discutir, tira isso, coloca aquilo. Então o manual todo ano sofre alterações para melhoria da regra SAR, para melhoria do jogo, dos treinamentos, dos laboratórios. Falei de laboratório, você deve estar se perguntando, daqui a uns, se não for o próximo vídeo, outro, eu vou explicar direitinho o que é o laboratório. Mas é isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Valeu, um abraço.